Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o TecCret Admix Ultra. Será que ele é apenas um impermeabilizante por cristalização ou ele provoca mais ganhos ao seu concreto? Vamos ver depois da vinheta. Veja bem, quando a gente vai utilizar um produto na nossa obra, é importante a gente entender o funcionamento daquele produto para a gente acreditar ou não que ele vai proporcionar para a nossa estrutura o resultado que a gente quer que ele faça. Então, quando você pega o produto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É olhar a ficha técnica para ver se ele se enquadra naquilo que nós queremos utilizá-lo. Então, quando a gente pega a ficha técnica do TecCret Admix Ultra da Alkenco, o que é que a gente tem lá? Que ele é um produto de impermeabilização por cristalização, ou seja, ele vai formar cristais nos capilares e vazios do concreto e vai deixar a sua estrutura estanque. Então tem toda a informação, como é que ele reage, com que ele reage, né, com cálcio livre e tudo mais, e você começa a entender o que ele vai trazer para o seu concreto. Mas mesmo assim, é importante o quê? A gente entender que toda a formação de cristal é feito, dos cristais, né, é feito como concreto. Quando você pega o seu concreto e mistura com água, ele não lhe dá uma resistência automaticamente, independentemente dele ser um concreto de alta resistência inicial. Ele vai ter um período onde ele vai começar a formar os cristais, né, de silicato de cálcio hidratado e vai fazer com que o concreto vá ganhando resistência. A gente sabe que na nossa estrutura a gente vai ver o FCK 28 dias, que tem que ter aquela resistência característica do projeto. Mas ele continua ganhando resistência porque ele vai formando os cristais. O mesmo ocorre quando a gente utiliza o TecCret Admix Ultra. Ele também demora um tempo porque ele vai formando os cristais paulatinamente e vai colmatando as fissuras ao longo do tempo. É isso que a gente tem que entender, porque muitas vezes a gente chega numa obra e quando coloca a carga que vaza, fica preocupado porque está vazando, tá? Agora, quando a gente começa a entender o funcionamento do sistema, é que a gente percebe por que essa demora, por que tem esse tempo, porque quando a gente aplica um material sobre a superfície, ele vai formar aquela película e quando ele estiver resistente, 7 dias, ele vai suportar a pressão. Mas você percebe o produto aplicado. Já um aditivo você vai incorporar no concreto. Então você tem que entender esse funcionamento para que você possa acreditar e também, quando você começa a entender os produtos, o que é que ele oferece para você, você começa a ver quais são os produtos similares que existem no mercado para que você possa utilizá-los, tá? Então veja, por que entender o funcionamento? Porque se a gente simplesmente olha o manual, a gente vai pegar esse material para impermeabilização, né, de estruturas semi-enterradas, enterradas, estruturas que não trabalhem, né, com a dilatação térmica, né, com a ação de frio e calor, porque se ela trabalha como ele é um material rígido, vai ficar fissurando e você vai ficar brigando contra a fissura. Claro que a gente sabe que é importante um excelente concreto. Nada substitui um concreto bom na sua estrutura, independente de ser um aditivo que você vai colocar no concreto ou independente de ser uma película que você vai aplicar sobre o seu concreto para garantir a estanqueidade positiva da sua estrutura, tá? Então veja, quando você começa a entender o processo, então você começa a ver o que mais o produto vai lhe dar, o que ele vai lhe oferecer. Então veja, você sabe que segundo a norma das edificações de desempenho, né, a 15575, a vida útil de projeto mínima de uma estrutura é de 50 anos. Aí eu lhe pergunto, a sua estrutura realmente está preparada para essa vida útil? A gente sabe que tem as manutenções, mas você tem que ter uma boa estrutura, porque se você tiver patologias precoces, vai sobrar para você. Então, quando a gente começa a entender, a gente vê se o produto pode oferecer algo mais para a nossa estrutura para que a gente possa ter maior tranquilidade do que a gente vai colocar. Não adianta aquela tranquilidade, desculpe, de perceber, jogar lá no laboratório e ver que o seu concreto tem boa resistência. O concreto da sua obra é uma coisa, o concreto do laboratório, ele foi lá, todo bonitinho, pegou o concreto, uma camadinha, um terço, 25 golpes, mais 25 golpes, curou direitinho e foi romper. Mas o seu concreto você tem que ter, se fez boa forma, se fez bom aço, e por aí vai, né? Todas as etapas bem feitas para você entregar para quem vai fazer impermeabilização ou para o aditivo, um bom concreto para suportar as pressões que vai utilizar naquela estrutura, tá? Como é o funcionamento do TecCret Ultra? A tecnologia cristalina do TecCret Admix Ultra aproveita as características naturais e porosas do concreto.
Ou seja, você tem o TecCret, ele vai reagir com a água e que? Com hidróxido de cálcio, sais minerais, óxidos minerais e partículas de cimentos não hidratadas e parcialmente hidratadas. Aqui eu vou colocar só o hidróxido de cálcio para facilitar. Então, com essa associação dos componentes químicos ativos do Admix, mais água e mais o hidróxido de cálcio, ele vai formar essa rede cristalina. Então, por ser insolúvel, preenche os vazios, fissuras, capilares, poros e outras aberturas para tornar o concreto impermeável, evitando assim a entrada de água e outros líquidos, mesmo sob forte pressão hidrostática. Então, você tem uma fissura, né? Ele começa a fechar esses cristais, né? Ele começa a formar os cristais da superfície, da abertura do capilar para o seu centro. Então, por isso que ele vai diminuindo a intensidade do vazamento, né? Porque ele vai fechando, ele não simplesmente aparece como um milagre. Não chegou a água, ele atua. Quando chega a água, uma fissura acontece, ele vai lá e começa a cicatrizar esse material. Agora, por que ele funciona? Porque é simplesmente dizer, não, ele atua assim, fica muito simplório. Não, ele forma os cristais. Então vamos entender como é que é essa formação dos cristais, tá? Sim, ele aguenta pressão positiva e pressão negativa, 70 metros de coluna d'água ele suporta, tanto na negativa como na positiva, né? No lençol freático como no reservatório, dá até 70 metros de altura de coluna d'água. Então veja, quando você tem uma fissura, um vazio no seu concreto, nas paredes você vai ter revestida com produtos de hidratação do cimento, né? Então você tem hidróxido de cálcio, você tem todos os outros componentes ali que ficam exatamente na superfície, aí nas bordas desse vazio. E também tem partículas de cimentos não hidratados. Então você tem todo esse material que fica solto nas suas fissuras, nos seus vazios. Quando chega a água, o hidróxido de cálcio e os outros sais solúveis resultantes da hidratação do cimento dissolvem-se nela. Então eles começam a se dissolver. Os componentes do TecCret Admix Ultra entram em contato com a água do capilar e é criado um diferencial químico. Impulsionado por esse diferencial químico, inicia sua difusão dos ingredientes reativos do TecCret Ultra no capilar. A reação inicia na superfície do concreto, formando os cristais insolúveis. Então você percebe que quando você já tem todo os ingredientes necessários para que o componente ativo funcione. Então, se você já está o concreto lá aditivado, ele também está ali esperando, porque ele fica inerte sem água. Mas quando a água aparece a qualquer momento da sua estrutura, porque ele dura o tempo da sua estrutura, quando a água aparece, ele começa a reagir e formar esses cristais, tá? Então, vamos lá. Então, é isso que acontece. Você faz um reservatório, ele está tranquilo, ele fica todo perfeito, só que quando você tem as fissuras de retração do concreto, além daquelas fissuras de retração plástica, que ele pode até já ter atuado de alguma forma devido à quantidade de água que tem lá no concreto, mas depois você tem as outras fissuras que vão acontecendo no concreto de retração. Quando você coloca essa estrutura em carga, o que acontece? Como eu falei, não é uma coisa milagrosa, não é assim, estalou o dedo e todos os cristais estão formados. Ele começa a formar os cristais da superfície para o meio da fissura, do vazio. Então ele começa a formar esses cristais. No concreto, como eu já disse, ele fica muito tempo formando cristais e aumentando a resistência. Na mesma coisa acontece com o TecCret e a Admix Ultra. Ele começa a formar esses cristais, então não adianta se assustar com esses vazamentos, porque com o tempo eles vai formando os cristais, vai formando, então vai diminuindo a intensidade do vazamento até você ter uma superfície estanque. Agora a gente tem que lembrar que ele atua até 0,4 milímetros na fissura, né? Como está informado no manual dele. Só que, sim, aí outra forma. Só que o que acontece? Ele começa a formar os cristais até 0,4 milímetros. Mas na prática, acontece dele conseguir colmatar fissuras maiores, tá? Então, isso, eles não vão garantir. Mesma coisa quando você vai fazer uma impermeabilização, tem produtos que duram 10, 15, 20 anos, mas só se dá uma garantia de 5. E no TecCret, a certeza que temos é que ele vai até 0,4, 0,5 milímetros, isso no informativo. Mas na prática, ele consegue fechar fissuras maiores, ok? Então veja, ao ser incorporado no concreto, ele protege e impermeabiliza integralmente a estrutura, não necessitando de nenhum outro tipo de impermeabilização. Claro, ele não é feito para colocar em superfície de laje que vai trabalhar, porque aí vai superar ele é rígido, então vai superar, vai fissurar, você vai ficar brigando com fissuras
na sua estrutura, tá? Principalmente se a fissura trabalhar. As características do TecCrete e o Admix Ultra proporcionam ao concreto muitos benefícios exclusivos, melhorando a durabilidade das propriedades do concreto. Reduz a penetração de água a produtos químicos à base de água através de 3 mecanismos principais. Primeiro, diminuição da permeabilidade do concreto, redução do tamanho e quantidade de fissuras do concreto e autocicatrização de novas fissuras que tenham passagem de água. Ou seja, ele sela e recela fissuras de até 0,4 milímetros de espessura, mas como vimos na prática, ele às vezes supera essa marca. Então, outra vantagem do TecCrete Admix Ultra é o consumo dele com relação ao concreto. Então, ele não é um percentual em relação ao peso de cimento. Ele é tabelado em 800 gramas de concreto por metro cúbico para os concretos de 25 a 50 MPa. Por quê? Então ele gera o quê? De 0,2 a 0,27% em peso de cimento. Por quê? Porque ele tem, o TecCrete Admix Ultra tem uma grande concentração de compostos químicos ativos na sua formulação. Então, se ele é muito concentrado, você tem essa facilidade de você utilizar apenas 800 gramas. Então, quando você for comparar com os produtos similares, lembre-se que o preço do quilo é uma coisa, mas você tem que comparar qual é o consumo que vai ser utilizado em cada concreto para ver qual é o mais barato, com produto de qualidade você utilizar. Então ele já vem com 20 sacos de 800 gramas, então é só você pegar, 2 formas de colocar, você coloca na esteira, né, na esteira seca para ele ir lá girar e bate naturalmente, ou você coloca na obra dentro do seu caminhão betoneira, 6 metros cúbicos, 6 saquinhos lá dentro, 7 metros cúbicos, 7 saquinhos. Só que aí você bate durante 15 minutos para que ele se disperse totalmente, né? O saco é hidrossolúvel, você joga para que ele se dispersar e homogeneizar completamente no seu concreto. Agora tem os ganhos adicionais. Então você vê, existem as patologias comuns das nossas estruturas, são essas que dão dor de cabeça, são essas que estão acontecendo cada vez mais precoce, que é o quê? Corrosão por carbonatação, corrosão por ataque de cloreto, né, o famoso PIT de corrosão, ataque por sulfatos, trincita tardia, reação ao álcool agregado e a lixiviação. Todas essas patologias têm uma coisa em comum, a água. A água é o veículo e também o gatilho para que você consiga, para que ocorra essas patologias. Então, se a gente começa a eliminar a água de uma forma a interna do concreto, ou seja, em vez de a gente proteger o concreto numa superfície só para a água não entrar, se a gente tem um concreto integralmente impermeável, todo impermeável, a gente começa a quê? A aumentar a qualidade e a durabilidade da nossa estrutura contra as patologias tão comuns que ocorrem hoje em dia e tão precocemente. Então veja, qual é a base da corrosão? Existem 3 componentes básicos para ter corrosão. O aço, óbvio, se não tiver aço não tem corrosão. Oxigênio e água. Então, se você elimina o aço, é um concreto simples, não vai ter corrosão das suas armaduras. Se você elimina o oxigênio, você não tem corrosão, por quê? Porque quem alimenta a corrosão é o cátodo, ou seja, quando o elétron reage com a água e com o oxigênio para formar o íon hidroxila. É na redução da oxirredução da corrosão. Ou seja, quando você não tem oxigênio, não tem corrosão. É por isso que quando você tem as estacas marinhas, né, que ela está lá no mar, abaixo da linha d'água, a corrosão é muito lenta, porque você tem muito pouco oxigênio. Aí quando você elimina a água, você elimina o eletrólito, você elimina o caminho iônico para que tenha corrosão. Ou seja, se você elimina a água, você aumenta a resistividade do seu concreto. Um concreto resistivo é mais difícil, é praticamente impossível você ter corrosão, tá? Então, um caso. Agora, ele também protege contra a carbonatação. Você veja, o dióxido de carbono reage com a água e faz o ácido carbônico. O ácido carbônico reage com o hidróxido de cálcio, faz o carbonato de cálcio. O que é que o carbonato de cálcio faz? Baixa o pH do concreto. Baixando o pH do concreto na região das armaduras, ele quebra a camada passivadora do aço e começa o processo de corrosão por carbonatação. Se a gente elimina a água, não tem o ácido carbônico, não tem o ácido carbônico, não tem o carbonato de cálcio. Se não tem o carbonato de cálcio, você não baixa o pH do seu concreto e não tem a corrosão por carbonatação. Então você veja que o aditivo impermeabilizante, ele vai consumir também o hidróxido de cálcio, né? Então, ou seja, ele vai ficar menos hidróxido de cálcio, porque ele pega o hidróxido de cálcio e transforma num cristal estável,
Então você vai minimizando a quantidade de hidróxido de cálcio, ao mesmo tempo você elimina a água e você elimina a carbonatação. Mesma coisa com o íon cloreto, né? O ataque por íon cloreto, você tem o quê? A reação no concreto e no aço. No concreto, o íon cloreto reage com a água, forma o ácido clorídrico e o oxigênio. O ácido clorídrico, o que é que ele faz? Ele potencializa a corrosão, né? Ele acidifica o concreto, ele facilita, ele também quebra a camada superficial, só que no ácido clorídrico é aquele famoso PIT, e ele vai facilitando a oxirredução do nosso concreto, né? Então veja, e no aço ele reage com o ferro, fazendo cloreto de ferro, o cloreto de ferro reage com o oxigênio e faz hidróxido de ferro e outro Cl, né? Por isso que ele fica voltando e fica fazendo estrago no seu concreto. Então, se você não tem água e reduz a entrada do cloreto, né? Porque quando você coloca esse aditivo, você diminui a entrada desse cloreto do concreto, você também elimina o ácido clorídrico, então o seu concreto não vai baixar o pH, e ao mesmo tempo que você não vai ter o cloreto de ferro, então você não vai ter hidróxido de ferro na sua estrutura, ou seja, você vai eliminar a corrosão, ou minimizar bastante a corrosão por ataque do íon cloreto. Mesma coisa, ataques contra ácidos em forma líquida. O ácido entra no concreto, reage com hidróxido de cálcio e forma o quê? Sal de cálcio. Esse sal de cálcio facilmente separado do cimento, resultando de uma estrutura de pasta enfraquecida. Quando esse ácido consome todo o hidróxido de cálcio, ele começa o quê? A reagir com silicato de cálcio hidratado. E ele começa a promover o quê? A deterioração, ou seja, ele provoca danos estruturais muito importantes no seu concreto, como a gente sabe. Então, se a gente não permite que o ácido entre no concreto, porque você dificulta a entrada com o aditivo cristalizante, né, o TecCret Admix Ultra, você não tem nem o sal de cálcio e nem tem a agressão no silicato de cálcio hidratado. Mesma coisa acontece contra os sulfatos. O sulfato reage com hidróxido de cálcio, formando etringita e gesso. Etringita faz o quê? Resulta em expansão, fissuração e perda de massa. A gente vê que o concreto começa a se degradar, né? O ataque do sulfato ele começa da superfície para dentro. Ele vai danificando o concreto para dentro. Esse gesso leva ao amolecimento e perda de massa e resistência. Ao mesmo tempo em que esse sulfato, o que é que ele faz? Ele degrada o silicato de cálcio hidratado através da lixiviação de composto de cálcio, fazendo com que provoca a perda de rigidez do gel de silicato de cálcio hidratado e uma deterioração geral da matriz da pasta de cimento. Por isso que a gente percebe que o ataque sulfato ele vai danificando da superfície para dentro. Então, a partir do ponto que ele vai penetrando, ele vai fazendo seu estrago. Então, quando a gente utiliza um Admix, o TecCret Admix Ultra, a gente elimina a entrada dos sulfatos, elimina a etringita, porque vai expandir no concreto, elimina a formação do gesso e todo o processo. Então, você tem uma segurança maior para que você não tenha ataques por sulfatos. A proteção com etringita tardia, mesma coisa, né? A hidratação da alumina com a presença de gesso resulta na formação de etringita. É interessante o seguinte, essa formação de etringita ela é muito importante para o concreto. Por quê? Porque quando você forma a etringita, ela envolve os grãos de cimento. Quando ela envolve os grãos de cimento, ela não permite que o cimento se hidrate. É por isso que a gente tem aquela zona de 2 horas de dormência do concreto. Por quê? Porque os grãos de cimento estão envoltos pela etringita. Só que a partir daí ela começa a se dissolver e começa a ter a hidratação do cimento. Então veja que a etringita ela tem uma importância fundamental, porque se não fosse ela, o cimento começaria a se hidratar rapidamente. Então ela começa a se formar e envolver o grão de cimento para que tenha aquele tempo de dormência no nosso concreto. É uma reação expansiva que se dá minutos após a hidratação e distribui homogeneamente na matriz do concreto endurecido. A reação com agregado é resultado de temperaturas iniciais acima de 70 e 80 no concreto durante o processo de cura que impede a formação normal da etringita. Então você tem água, forma a etringita, né? Que se a água entrou no concreto, você começa o quê? A etringita se formar novamente, só que diferentemente do que ocorreu quando o concreto estava fresco, ela começa a expandir nos vazios, nos capilares. Então, por isso que até hoje em dia estão até querendo concretos com baixa resistência nas fundações, porque você tem mais vazios, para que se por acaso tiver etringita, ela é menos intensa. Quando você tem um concreto muito resistente, pequenos capilares, ela é mais intensa. Por quê? Porque ela vai expandir e vai romper mais rapidamente. Se você elimina a água, você não tem etringita, não tem
aquela famosa fissuração por mapeamento. Mesma coisa ocorre com a reação alquilo agregado. Para que você tenha reação alquilo agregado, você precisa de 3 componentes básicos, né? Um tripé, ou seja, suficiente quantidade de óxido, né? óxido de potássio e de sódio, agregados reativos, né? Pode ser a areia ou a pedra. Quando você tem essas duas combinações, você já forma o gel reativo, ele está lá no seu concreto. Agora, ele só deflagra quando entra água, ou seja, água mais o gel reativo, expansão. E a expansão muito parecida com a do sulfato, né? Etrigita tardia. Então veja, o que acontece? Ele vai formar também aquele forma de mapeamento, às vezes até se confunde se é etrigita tardia ou se é reação alquilo agregado. Então se você elimina a água do sistema, não tem. Então veja que você utilizando o TecCret Admix Ultra, você, além de impermeabilizar o seu concreto para não ter passagem de água, não perder água ou água não entrar na sua estrutura, no subsolo, no que quer que seja, você dá ganhos muito maiores para o seu concreto, porque ele começa a combater essas patologias que estão tirando que estão dando dor de cabeça a tanto construtor. Então veja, resumindo, evitando a presença de água no interior do concreto, eliminando um fator imprescindível que ocorre a corrosão da armadura, né? Que é o eletrólito. Reduz a difusão de cloretos na estrutura de concreto, evitando que os líquidos que transportam o íon cloreto cheguem ao aço. A formação cristalina dos capilares e vazios reduz não apenas a água, mas também o fluxo de gás do concreto. Como a carbonatação depende da penetração do monóxido de carbono e do dióxido de carbono no concreto, retarda significativamente o processo de carbonatação. O bloqueio dos capilares pela formação cristalina reduz significativamente as reações químicas ácidas e a deterioração do concreto. Ao reagir com hidróxido de cálcio e transformar em um complexo insolúvel, limita a quantidade de hidróxido de cálcio livre disponível para a iniciação, né, da reação do sulfato. Evitando a presença de água no interior do concreto, eliminando a possibilidade de reação alquilo agregado e formação da etrigita tardia. Ou seja, resumindo, impermeabilização permanente do concreto, mesma durabilidade da vida útil da estrutura, sela e recela fissuras de até 0,4 milímetros, processo de autocicatrização de novas fissuras, não precisa de proteção mecânica, proteção contra cloreto, carbonatação, sulfatos, resistência química, reduz a difusão de cloretos, protege contra a etrigita tardia, contra álcool agregado, protege contra, já coloquei a etrigita tardia 2 vezes, desculpe, resistência à abrasão e resistência a raio ultravioleta. Então você veja que quando você começa a entender o processo, você vê o que é que de ganho você pode ter a sua estrutura. Então, se você tem um produto que ele vai impermeabilizar e vai também lhe dar ganhos, por que não utilizar? Então veja, ele para impermeabilização são naquelas estruturas que eu falei, mas você pode utilizar ele em vigas, em pilares, em lajes, para você ter ganho com relação à durabilidade. Por quê? Porque ele vai proteger esses outros tipos de coisa. Você fazendo uma fundação, você está evitando ter reação alquilo agregado, você ter etrigita tardia e você ter corrosão, ataque por sulfatos, né, porque a gente tem muito solo com sulfatos. Então era isso que eu queria falar sobre o TecCret. Ou seja, o TecCret Admix Ultra, não apenas o que ele faz, mas o que ele pode dar de ganho para a sua obra, ok? Então eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.